Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Muito bem, um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e o áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio dos campeões da bola que estão completando 34 anos agora neste ano de 2019. É uma marca na história do rádio esportivo do Brasil. Meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço e seja aí bem-vindo à nossa janela de hoje que está começando em cima da pinta. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E o meu destaque, claro, vai para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, 10 partidas abrindo a terceira e última rodada da primeira fase. Equipes classificadas, alguns confrontos já definidos. E o destaque fica para o jogo de Itu, onde Ituano e Corinthians empataram por 2-2. O Corinthians ficou com a primeira colocação, mas a nota triste foi a contusão do garoto Fecim. Uma tristeza, Zé Roberto, uma fratura na perna do jogador, uma dividida com o goleiro do Ituano, que foi uma cena muito forte e uma tristeza sem fim. A gente tem essa cena, inclusive, que a gente vai mostrar mais um pouquinho adiante no programa. E foi, como você falou, baixou o astral de todo mundo, todo mundo. Foi muito triste realmente o que aconteceu. Sim. Exatamente, Zé. Uma dividida com o goleiro, na hora o jogo seguiu, mas depois, vendo o desespero do jogador do Corinthians, que passou do lado dele, viu a perna dele e não quis ficar perto, foi um negócio assim. Quando você vê o lance em câmera lenta e pegando a perna dele, dobrando, foi um negócio muito triste. Me lembrou muito, né, uma contusão do Mirandinha. Sim. Lá em São José do Rio Preto. Do América, né? Do América, né? Me lembrou. Há quantos anos isso aconteceu? Mirandinha, né? Que jogava no São Paulo, né? Exatamente, Mirandinha. Mas Marcos Coquini, um abraço. E essa Ferroviária, hoje nós temos aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, num jogaço contra o São Paulo, a partir das 7 horas da noite, né? Um jogo para levar muita gente para a fonte, porque o São Paulo está bem, a Ferroviária está fazendo uma ótima Copa até agora. E ontem houve jogo treino, né, fechado na fonte da equipe principal. Isso mesmo, Zé. Um abraço a você, um abraço aos telespectadores e ouvintes dos campeões da bola. Ontem houve jogo treino, vitória da Ferroviária, segundo gol do Lúcio Flávio, apesar de ser um jogo treino com a camisa da Ferroviária. Expectativa boa aí para essa reta final de preparação da Ferroviária, que vai ter um jogo treino com o Mirassol agora em Mirassol para pagar o jogo de ontem na fonte, e o técnico Vinícius até dia 18 aí ajeitando o time para a estreia em Santos na Vila. Muito bem, nós temos hoje 2 convidados. No primeiro bloco está conosco aqui o José Antônio Espelho, que é coordenador de relacionamento com a indústria, né, do Senai, falando sobre uma palestra que vamos ter amanhã em Araraquara e que é muito importante, é só analisar o título, né, o rótulo. A 4ª Revolução Industrial, denominada Indústria 4.0. Espelho, primeiro, muito obrigado pela sua presença. O telespectador pode falar assim, um assunto da indústria no esporte? É isso aí mesmo, né? Porque quando se trata de assunto de importância, quando fala-se da nossa economia, o programa está aberto para todos os convidados e você nos dá a alegria e a satisfação da sua presença hoje aqui com os campeões da bola. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O que vai exatamente acontecer amanhã nessa palestra? O que você pode falar desse assunto para quem vai, o convite para quem ainda está em dúvida? Enfim, o que você pode falar desse momento importante? Quando a gente fala, Zé, da indústria, né, da revolução industrial, a gente se reporta lá 250 anos, né? Da invenção da máquina a vapor, depois veio com a grande revolução industrial, né? E aí as coisas foram
foram mudando, foram agregando, a indústria foi evoluindo, a mão de obra sendo qualificada, e o Senai, né, desde 1942, quando foi fundado, é uma instituição muito preocupada com essa formação de mão de obra, né? Dar essa resposta para a indústria, né? Devolver para a indústria pessoas qualificadas para que possa produzir, né? E gerar emprego, gerar renda, gerar uma evolução aí para o país e, enfim, gerar divisas, né? Amanhã já está presente hoje no Senai, chegou ontem, hoje está nos preparativos lá da escola móvel, né, uma carreta móvel, toda equipada com tecnologias avançadas, com internet, com programações, com toda a informação e toda a tecnologia que uma indústria ela precisa ter para evoluir, né, para aumentar sua produtividade, para aumentar suas receitas, suas divisas e com isso gerar emprego também. E o Senai não podia ficar atrás, né? O Senai, ele tem esse foco, esse viés de qualificação e ele tem que dar essa resposta rápida para a indústria. Então, o Senai foi atrás, buscou essa tecnologia. Hoje a tecnologia já tem em Araraquara, já está disponível aí para as empresas, desde uma pequena empresa, uma startup, até uma grande empresa, seja ela na cidade, seja ela fora do município. Nós estamos lá com condição de atender, né, de levar essa tecnologia. E amanhã, começando por volta das 9 horas, né, vai ter uma reunião, uma palestra, falando sobre essa revolução, mostrando essa tecnologia disponível nessa escola móvel. Depois vai ter um coffee break, né, e uma visitação lá para que as pessoas possam conhecer, né, esse espaço, conhecer essa tecnologia que está lá, né, que vai ser o grande momento aí do nosso país, da nossa indústria paulista, principalmente onde nós estamos focados. Muito bem, nós temos um governo novo do Brasil, com o Bolsonaro, temos um novo governo em São Paulo com o João Dória, e economia é o que mais se fala, né? Economia, reforma da Previdência, enfim, tudo isso que se fala muito seguramente 100% de todo o noticiário, ele está voltado para a economia, a necessidade do país crescer, o número de empregos aumentar. Enfim, esse é um assunto que você percebe na televisão, no rádio e nos jornais. E a gente sabe que o Senai, que é por excelência formador, né, forma-se uma mão de obra qualificada. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês, é a seguinte: nós temos hoje, segundo as estatísticas, perto aí de 13 milhões de desempregados no Brasil. Não são números oficiais, mas de qualquer forma são números que assustam. Isso, na verdade, significa uma chaga na economia e uma chaga na própria sociedade brasileira. Você entende, pelo caráter formador do Senai, que desses 13 milhões, na verdade, tudo isso é fruto de uma economia mal direcionada, mal gerada, ou haveria, na sua opinião, também a falta de uma qualificação melhor entre esses milhões de desempregados que existem no Brasil? E aí, nesse caso, o Senai pode fazer muito mesmo, como tem feito, né? E se aparelhando melhor, pode fazer muito mais ainda para que esse número possa baixar. Com certeza, né? A economia mundial, ela está em decadência, né? Ela vem com a redução. Essa redução, ela é causada por diversos fatores, né? Aumento da população, a diminuição do consumo, a racionalização desse consumo, pessoas que têm um direcionamento, ou seja, elas pensam melhor na hora de consumir, e isso tudo afeta a produção da indústria. Claro que as pessoas não podem ficar consumindo à torta e à direita, vamos falar assim, sem o planejamento, elas têm que planejar mesmo. Mas o governo em si, ele é uma peça fundamental e essencial, principalmente nesse momento onde o país está passando, essa situação que o país está passando, onde ele tem condição de trazer novas indústrias, de abrir novas frentes, né, tanto para exportação, dar uma condição melhor para o empresário, diminuindo essa taxa de impostos que são tributação criminosa, né? Muito alta, que às vezes faz com que o empresário repense, né, em continuar, inclusive, até mesmo com o seu negócio. O Senai,
ele é o formador de mão de obra, né? Então ele tem que dar uma resposta rápida aí para a indústria, principalmente quando a indústria ela necessita dessa mão de obra. Inclusive essa tecnologia que nós estamos trazendo, ela vai de encontro à necessidade necessária para a indústria hoje, né? Hoje a indústria ela precisa de mão de obra qualificada, de mão de obra especializada, não é mais aquela mão de obra de produzir, de multiplicar. Hoje a indústria ela precisa de pensadores, né? De pessoas lá atrás que pensam, que planejam e que também executam, né? E o Senai ele vem aí ao longo dos últimos anos evoluindo a quantidade de mão de obra, lançando essa mão de obra qualificada para a indústria, só que a indústria também, por outro lado, ela tem que absorver essa mão de obra, porque senão não se justifica a criação de novos cursos, a criação de novos investimentos, a criação de novas ou trazer novas tecnologias se a empresa não contrata. O ano passado, Zé, o Senai teve aproximadamente 10 mil matrículas, né, aqui em Araraquara, né? Então, subentende que nós temos aí um saldo, né, de mão de obra já muito preparada, muito boa, esperando essa reação do mercado, que inclusive do segundo semestre de 2018 a gente já percebeu uma certa movimentação. As indústrias, de uma maneira geral, elas não ficam esperando a reação do governo, a reação do mercado, porque o estoque que tem nas lojas, o estoque que tem nas autopeças, de uma maneira geral, eles são consumidos com o tempo. Então as empresas precisam repor. Então, independente se o governo vai fazer alguma coisa ou não, as pessoas precisam continuar produzindo. Então, já está havendo uma movimentação aí em busca de qualificação, as empresas estão procurando o Senai, a própria comunidade tem ido lá no balcão da escola, em busca de cursos, né, que as empresas cobram, né? Ontem mesmo eu tive em contato com uma pessoa da comunidade. Ele foi lá atrás de um curso de solda, né? Porque ele foi até uma determinada empresa aqui na cidade, a empresa falou assim, ó, esse curso de solda seu já está ultrapassado, você precisa fazer um curso de solda tipo brasagem, né? Uma solda mais específica para aquela atividade de fim da empresa. Então ele foi no Senai buscar essa tecnologia, porque até então ele não tem. Então nós estamos aí, Zé, para dar essa resposta, né, tanto para a comunidade quanto para as empresas, né, formar essa mão de obra necessária para atender essa necessidade no mercado. O IBGE divulgou na semana passada mais uma pesquisa sobre crescimento da economia brasileira. Houve um crescimento aí no último trimestre em relação ao anterior de 0,8%. Pode parecer que é muito pouco, mas na verdade, se analisarmos a situação do país há 2, 3 anos atrás, não deixa de ser uma economia que está em crescimento. Está longe de ser, a roda está girando ainda muito devagar, a velocidade está muito longe da necessária, mas não deixa de ser um ponto positivo. O governo fala, através do ministro Paulo Guedes, de todo o setor da economia, que é fundamental, fala muito em desburocratizar, né, e em eliminar esse crime contra a economia nacional, contra o empresário brasileiro, que é essa tributação. O Brasil é um dos países que mais tributam no mundo inteiro. Agora, essa conversa é conversa de todo o governo quando toma posse. Será que esse ano a coisa pode ser um pouco diferente? Olha, é a esperança, né, Zé, de todo empresariado, né? Toda vez que muda-se o governo, né, cria-se uma expectativa, né? Cria-se um novo ânimo, né? Então gera-se uma condição favorável, né? Mas isso precisa realmente ser mudado. Então nossos governantes, principalmente lá o Guedes, ele tem que colocar em prática tudo aquilo que foi promessa de campanha. No meu ponto de vista, ele tem que realmente ir para cima, entendeu? E brigar por esse lado, porque se continuar da mesma forma, fica chovendo no molhado, né? Então essa expectativa não basta ser só expectativa, tem que colocar em prática. Na verdade, o que se fala muito, e eu comungo com essa ideia, o Espelho, é o seguinte, que o Brasil tem muito mais uma crise política do que, na verdade, uma crise econômica. Até porque, segundo, né, o linguajar popular, a hora que o governo dá uma piscada, desliga um pouquinho, seja qualquer governo, o país avança. Eu digo, por exemplo, que
não acredito que nenhum país do mundo pudesse ter suportado a crise econômica que o Brasil viveu em 2015, com o impeachment, 2016 e 2017. Né? Melhorou um pouco em 2018. Você comunga mais ou menos esse ponto de vista também, que temos muito mais uma crise política do que econômica? Se a política não interferir tanto, a economia vai? Com certeza. As pessoas têm um certo receio de investir em determinado setor ou em determinado local por conta da instabilidade política, né? E não é à toa que quando muda, né, o cenário político, a economia dá aquela movimentada. Exatamente. Então, nós, lá na ponta, né, na formação, na base da formação de mão de obra, a gente já percebe isso de cara. Então, Zé, isso vem de encontro mesmo. A crise é mais política do que econômica, do que financeira. Embora existe sim, por trás de toda essa cortina, né, uma crise financeira, uma recessão, entendeu? Mas isso, ao longo do tempo, isso vai mudando, né? Porque as pessoas precisam continuar consumindo, precisam continuar se alimentando, né? Elas trocam de veículo, trocam de bicicleta, de uma maneira geral, trocam de meios de consumo, porque não dá para ficar do jeito que está. Então, a sociedade, ela visa a política como um entrave, né? Que é realmente o causador de tudo isso. Né? Ficou muito patente isso nas últimas eleições, né? Sim, ficou muito claro, né, estampado aí na cara de todo mundo que o cenário político ele é mais complicador do que o cenário econômico. Porque se o cenário político vai bem, né, ou deixa de entrar em evidência, a economia vai bem, porque quando uma pessoa ela quer sobressair, no caso a política quer sobressair a economia, ela entra na frente da economia e acaba atrapalhando. Isso é um ponto de vista, né, Zé? Mas é o que também acontece muitas vezes na prática, né? As pessoas deixam de investir esperando. Eu vou investir, vou aguardar. Mas chega uma hora que não dá mais para aguardar, sabe? Né, chega no limite, aí ela começa a movimentar, claro que a passos lentos, né, aguardando aí realmente essa mudança. Muito bem, para fechar, não posso deixar de fazer uma pergunta para você, é o seguinte, volta e meia, de vez em quando, isso aconteceu com Lula e aconteceu agora na transição do governo do Temer para o Bolsonaro. Fala-se em intervenção no Sistema S, né? Na verdade são 9 associações, Senai, Senac, Sesc, são 9, né? 9 entidades. Isso preocupa, né? Porque tem duas linhas, isso, né? Uns achando que precisa realmente intervir para mudar o que tem aí, e aqueles que entendem que qualquer tipo de intervenção no chamado Sistema S significaria um prejuízo enorme para o empreendedorismo e para, principalmente, as pequenas empresas, né? Ultimamente até baixou a bola nisso, não se tem tocado, mas esse assunto foi levantado por ocasião da transição, onde muitas coisas acontecem, pode ser fake news, hoje a coisa está muito complicada, até para você descobrir o que é verdade ou não. Mas, de qualquer forma, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu falar do Sistema S, Zé, é até meio suspeito, né? Porque... porque eu trabalho, sim, a minha formação é do Senai, né? Eu me reporto lá em 1990, quando eu era garoto ainda, né? Quando eu comecei na indústria. Era todo um sonho, né? Todo um sonho. Então começa pelo Senai, a gente começa e enxerga aquela organização como disciplina, como tudo organizado, né? Pessoas preparadas. Então o Senai tem essa condição de evoluir, de preparar o cidadão para a vida, não só para o mercado de trabalho. Então ele prepara primeiro o homem, depois ele forma o cidadão como profissional. E eu tenho essa formação, né? Então é suspeito eu falar disso. Agora, quando se trata de uma intervenção no Sistema S, uma movimentação, eu vejo assim que todo o setor da indústria, ele precisa... Eu vejo assim como uma árvore, né? Você precisa chacoalhar aquela árvore e as folhas secas acabam caindo, né? Na hora que chacoalha ela. O Sistema S, ele é uma empresa séria, ele presta um bom trabalho para a indústria de uma forma geral, ela está contente com o trabalho do Senai, só que as pessoas do outro lado, quando enxergam aquele 1,5% sobre o compulsório, sobre a folha de pagamento, é um valor exorbitante diante
da pujança da indústria, né? Principalmente a indústria paulista. Não pode se comparar com o estado do Tocantins, o Amapá, um estado que tem menos indústrias, né? Então o estado de São Paulo acaba sendo uma vitrine, né? E aí o que acontece? O Senai, ele devolve tudo isso para a indústria, esse investimento, em formação de mão de obra, em adequação de ambientes de ensino, em novas tecnologias, que é o caso que nós vamos apresentar amanhã. No caso do próprio SESI, eu posso falar isso com propriedade, que eu inclusive fui aluno do SESI também, a gente conhece o SESI, inclusive na nossa cidade, é uma escola de qualidade, que presta um excelente trabalho, inclusive não é nem obrigação, se a gente pegar lá na condição na Constituição, é um dever do Estado promover a educação. E o SESI, né, diante disso, ele criou escolas, né, para quê? Para formar, né, melhor esse trabalhador, dar uma educação melhor, uma educação básica, né, um ensino médio, um ensino fundamental. Inclusive o SESI também está envolvido na parte da robótica, né, da programação, porque as indústrias, de uma maneira geral, evoluem para a parte da programação, da automação. Então esse próprio aluno do SESI já tem essas aulas. E do Senai, né, como eu já falei, ele também faz toda essa parte, né, essa prestação de serviço. Agora, quando se fala mexer no sistema S, precisa tomar um certo cuidado, né? Porque tem tantos outros impostos que a indústria, né, contribui, né, de impostos muito altos, né, que ela não tem um devido retorno. O próprio INSS, né, o próprio IOF, o próprio imposto sobre serviços, enfim, né, de uma maneira geral, a taxação é muito alta. E 1,5% muitas vezes não vai representar isso lá no produto final, um ganho exorbitante para o empresário que produz, né? Vamos imaginar lá uma camiseta que o empresário vende a R$30 hoje para uma rede de lojas. Se ele diminui 1%, isso vai dar quanto? Entendeu? Então, muitas vezes isso não representa muito no final. E quando ele precisa da mão de obra, né, essa resposta é automática, né? O Senai está lá para formar, o SESI está lá para dar uma formação básica, e os outros sistemas S envolvidos, o SEBRAE, o SESC, o SENAC, também tem a sua grande parcela na formação, na prestação de serviço, na devolutiva disso para o seu contribuinte, né, para a indústria, para o comércio, enfim. Muito bem, olha, o Zé Antônio Espelho, foi muito bom, foi excelente conversar com você, e eu adoro quando o esporte sai assim um pouco do assunto esportivo em si, porque isso acaba valorizando o nosso programa e valorizando o conhecimento de toda a equipe sobre os diversos assuntos. Então, parabéns por tudo aquilo que foi feito aqui, parabéns pelo trabalho do Senai, do Sistema S em Araraquara, no Brasil inteiro. A gente espera que tudo isso possa melhorar ainda mais e sucesso aí na promoção do Senai amanhã, que seja realmente aquilo que vocês estão esperando. Obrigado, Zé, obrigado a toda a equipe aí por essa abertura, e nós colocamos aí o Senai à disposição de toda a comunidade, de todas as empresas de Araraquara e região, e que venham amanhã, né, fazer essa visita, conhecer essa tecnologia, que ela está no Senai mesmo de Araraquara, ali na rua Henrique Lupo, né, a número 60, de frente à Química, disponível para vocês. E saindo daí, essa unidade móvel, ela está percorrendo o estado em algumas regiões para disseminar essa tecnologia. E aí, havendo a necessidade, havendo o interesse do empresariado, essa carreta volta e aí ela fica por um tempo necessário para formar toda a equipe, né? Aí ela tem um rol de 14 cursos já desenhados, né? 14 cursos formatados para atender a indústria e a toda a comunidade nessa nova tecnologia, nessa quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0. Tá certo. Muito obrigado, foi ótimo falar com você. Obrigado, Zé, obrigado, Henrique. Muito bem, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco recebemos o nosso outro convidado aqui para o segundo tempo da Janela Esportiva na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Um instante só e a gente já volta.
Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta aqui para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com um convidado muito especial que já está conosco aqui. É Pedro Ismania. O Pedro, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado, né, por você ter vindo representando o São Paulo, que está aí, clube de coração de muita gente, né? De muita gente, São Paulinos, né? Quem se lembra de Poida é só de Mauro, Pé de Valsa, Bauer e Alfredo, Maurinho, Albeja, Gino, Negre e Canhoteiro. Esse, o São Paulo que, olha, encheu. Outro dia eu estava vendo, rapaz, no YouTube, matérias do Canhoteiro José Ribamar de Oliveira. Maior ponta esquerda que eu vi jogar. Maior ponta esquerda que eu vi jogar. Ele e o Maurinho é daqui de Araraquara, né? Maurinho. E o Canhoteiro na esquerda, olha, aquele ataque do São Paulo era simplesmente fantástico. Então, seja bem-vindo aqui à nossa janela esportiva, você que está aí acompanhando o São Paulo, que veio a Araraquara mais uma vez participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está fazendo uma bela campanha. Seja bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui podendo falar um pouco do São Paulo e da categoria de base de São Paulo. E falar de base, ter espaço para falar de base é sempre muito bom e muito gostoso. Muito bem. O repórter Matheus Teixeira esteve presente ao lado do cinegrafista Elter Torres na concentração do São Paulo e ouviu a camisa 10 do tricolor Gabriel Sara com exclusividade. Foi um trabalho feito especialmente aqui para os nossos telespectadores, para a torcida da Ferroviária, para a torcida do São Paulo. Essa matéria feita com competência pelo Mateuzinho e pelo Elter Torres, que nós mostramos aqui, abrindo praticamente esse segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. Vamos lá. Olá, Zé Roberto. Olá, amigos da Janela Esportiva. Estou novamente aqui no Gran Hotel Morada. Confesso para vocês que já estou até um pouco mal acostumado com essa ideia de ficar vindo aqui no hotel. E estou com ele, que é um dos destaques do São Paulo nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, Gabriel Sara. Bom, já queria começar perguntando, como é que é a responsabilidade de carregar a camisa 10 do tricolor? É pesado, né? A gente tem que lutar, trabalhar o máximo possível para poder honrar ela, né? Meu pai sempre me disse que grandes nomes usaram ela e eu tenho que honrar ela também. E o Gabriel, Zé Roberto, ele veio lá de Santa Catarina, né, Gabriel? Como é que foi essa transição? Você chegou no São Paulo quando? Eu cheguei fazendo o teste em 2011, né? Mas eu alojei mesmo em 2013. Entendi. E como é que é disputar a segunda Copa São Paulo? Você disputou do ano passado, você foi para a final, disputou a semifinal também, jogou alguns jogos no profissional enquanto estava tendo a Copa São Paulo. Como é que foi essa passagem pela Copa São Paulo no ano passado?
Foi legal, foi uma experiência boa pra gente, né? Mas infelizmente a gente não saiu com o resultado que a gente queria, né? E esse ano a gente entrou com um pensamento diferente do ano passado. E agora vocês vão enfrentar a Ferroviária, que é um dos grandes times aqui também do grupo, né? Tem feito grandes jogos. Como é que vocês estão aí nessa preparação para o jogo contra a Ferroviária? Todo jogo pra gente é importante, né? Independente do tamanho do time. A gente vai dar o nosso máximo para sair com a vitória. E o sonho de um dia vestir a camisa profissional de São Paulo é vivo com certeza, né? Com certeza. Desde quando você entra no clube, você já está pensando nisso. Não tem jeito. Legal. Bom, e assim eu me despeço do Gabriel Sara. Quero agradecer pela participação, agradecer também a assessoria do São Paulo que nos recebeu muito bem. Voltamos com vocês no estúdio. Ok, um abraço, Matheus. Muito obrigado. Excelente trabalho seu, do Welter aqui, para a nossa janela esportiva. E eu passo a bola para o Marquinhos e para o Vaguinho agora, porque vamos bater a sequência do nosso bate-papo agora recebendo o coordenador das categorias de base do São Paulo, que nos honra com a sua visita aqui na janela, que é o Pedro Ismani. Pedro, primeiramente obrigado por ter atendido nosso convite daquela chegada de vocês aqui à cidade de Araraquara, e obrigado a Renata, a assessora das categorias de base do São Paulo também. Pedro, 2018 que aconteceu aí para o São Paulo, o encontro de São Paulo e Palmeiras em praticamente todas as finais e todas as decisões. Um balanço de 2018 desse trabalho da base do São Paulo e essas expectativas para 2019, depois de um 18 de muito sucesso, apesar de não ter todas as conquistas, mas de chegadas também. 2018, que a gente pode falar que vitorioso não só dentro de campo, porque uma das nossas premissas dentro da categoria de base, no processo de formação, é a formação do ser humano, do atleta, para entregar ao profissional. Obviamente que nós buscamos títulos, buscamos sempre estar chegando nas finais e quem chega na final quer ser campeão, não tem como pensar diferente. E isso é fruto de um trabalho multidisciplinar, não é algo pontual de uma ou duas pessoas, é um trabalho que vem de longo prazo. Então, todos esses títulos e essas chegadas em finais de campeonato para nós é muito importante, mas eu ressalto que a importância mesmo do futebol de base, da formação, é entregar atletas com qualidade no profissional, que é o caso do Elinho, o caso do Luan, o caso do Lisieiro, enfim, uma gama de atletas com potencial altíssimo para estar lá. E para 2019 nós esperamos manter o trabalho e melhorá-lo em processos internos, processos de reavaliação e de tudo aquilo que nós acreditamos que possa trazer ganho no desempenho técnico e desempenho humano dos meninos que lá estão. O Pedro tem jeito de que foi o zagueiro ou centroavante? O goleiro. Goleiro. Goleiro? Também. Esqueci do goleiro. Ô Pedro, primeiro parabenizar você e toda a estrutura que o São Paulo tem em Cotia. O São Paulo é um celeiro de revelações de talentos. Mas você não acha que nos últimos tempos o jogador está indo muito jovem para fora? Eu vou citar o caso de um Marquinhos Cipriano. Ele nem jogou no time de cima, ou se jogou, o torcedor do São Paulo que vê o time de cima jogar nem se lembra. Você não acha que falta o jogador ter uma identidade maior com o clube? O São Paulo ele tem como característica o atleta que chega no profissional tem uma identidade com a camisa do São Paulo, ter esse amor com a camisa do São Paulo, ter essa paixão em jogar pelo São Paulo. A gente acabou de ver o Gabriel Sara falando está lá desde os 11 anos, se alojou com 14, mas sempre buscando jogar no profissional de São Paulo. E tem casos específicos que fogem do controle de quem gere, de não só a base profissional, e não cabe nós pontuar o A ou B porque que tomou certa decisão, mas a convicção que eu tenho é que o menino que chega no profissional de São Paulo, ele tem um selo made in Cotia primeiro, mas uma paixão e um amor por vestir a camisa do São Paulo que talvez poucos clubes tenham no país. O Pedro, os jogadores foram para a seleção, né? O São Paulo perdeu jogadores, o Palmeiras perdeu jogadores. O quanto desfalcou o São Paulo nas peças principais para essa edição da Copa, principalmente nessa primeira fase aqui em Araraquara? Para nós não é desfalque, né? Para nós, ir para a seleção brasileira é um motivo de orgulho. Eu acho que tenho certeza que os meninos que estão lá, eles estão realizados em estar vestindo a camisa da seleção brasileira. É algo que quem trabalha com futebol sempre fala, a gente gosta de ver quem veste a camisa da seleção brasileira com orgulho, com vontade.
E é isso que a gente passa para os meninos. E além desses meninos que estão na seleção brasileira, nós temos alguns com condição de jogar a Copa São Paulo que estão na Flórida, com o André Jardim e a comissão, que é o caso do Hélio, que é o caso do Luan, enfim. Para nós isso não tratamos como desfalque, tratamos como um case de sucesso. É interessante, algum tempo atrás, a gente, precisamos entrar em detalhes, mas por ocasião da Copinha aqui em São Paulo, a gente trouxe um convidado, abordando geralmente esses assuntos das categorias de base e o possível aproveitamento dos jogadores na equipe principal. E a revelação que nos surpreendeu até, né, Vadinho e Marquinhos, é que na época, né, o técnico da equipe principal desse clube nem se preocupava em assistir os treinamentos da equipe de base, né, da garotada. Né. Eu tenho a impressão de que no São Paulo deve ser diferente, né, até porque o Jardim está vindo aí das próprias categorias de baixo do São Paulo até assumir a condição de treinador do time principal. Mas como é o trabalho nesse aspecto do São Paulo? Interessante, embora a distância entre o Centro de Formação de Atletas de Cotia e o CT da Barra Funda seja uma distância considerável, a proximidade entre os contatos, a proximidade entre o diálogo, ela é muito próxima. Então, desde antes do Jardim, desde que eu me encontro no São Paulo, eu vejo essa proximidade de diretorias, do meu diretor estatutário, que é o diretor da base, que é o José Roberto Canassi, que por sinal foi ele nos primeiros a ver o Centro de Formação de Atleta, o terreno, e fazer aquela busca do espaço ideal para a construção do Centro de Formação. E essa proximidade entre as diretorias, e obviamente que com o André Jardim no profissional, isso facilita muito, porque nós temos já uma certa amizade, trabalhamos junto na base do São Paulo, e o diálogo sempre foi muito aberto, muito transparente. Isso facilita na transição, facilita em tudo aquilo que acontece entre base e profissional. Bem, pois não. Não, eu ia fazer a pergunta para o Pedro no seguinte sentido. O São Paulo, o time principal, vem contratando alguns medalhões, né? O Hernanes de volta, o Pablo. E o torcedor está meio receoso, aquele São Paulino, com relação ao treinador. O que você tem para falar para o torcedor do São Paulo, do André Jardim? Primeiro que fique muito tranquilo com o André Jardim, que é um técnico muito competente, é um profissional que com muita paciência esperou o momento dele, um profissional capacitado, estudioso, mais do que isso, sabe lidar com os jogadores, com os atletas, não é um profissional só da teoria, ele tem uma experiência muito longa no futebol, e com todos esses atletas chegando, eu visualizo um futuro de muitos títulos e promissor para o São Paulo. Não dá para dizer título, mas um futuro muito bom para a equipe do São Paulo. Sempre disputando lá em cima, né? Sempre disputando lá em cima. E o Jardim tem essa veia vencedora também, essa veia vencedora que ele trouxe já da base do São Paulo, multicampeão conosco. Então, convicção de que ele vai fazer um grande trabalho e vai levar o patamar do São Paulo também. O Vaguinho lembrou bem aqui, porque conhece muito, acompanha muito isso, é que no ano passado, 2018, São Paulo e Palmeiras brigaram aí, dividiram a maior parte dos títulos, né, ao longo dos torneios e campeonatos que disputaram. Eu pergunto para você o seguinte, da sua ótica, do seu ponto de vista, dois trabalhos com sucesso, tanto no Palmeiras como no São Paulo, mas há diferenças da forma de encaminhar tudo isso, do trabalho da base do São Paulo, do Palmeiras, há diferença. Eu não estou nem falando de clubismo, não, longe disso, estou falando mesmo de parte técnica, dos objetivos a serem alcançados e o caminho a ser trilhado. Você vê diferenças? Cada clube tem uma identidade, cada clube tem a sua forma, o seu modelo e a sua metodologia. São Paulo e Palmeiras são diferentes. Da metodologia do São Paulo e do Palmeiras de base, elas têm viés em alguns momentos diferentes, a sua metodologia, a sua raiz. Sem querer dizer se uma é melhor que a outra, não é isso, são simplesmente visões diferentes daquilo que entendem de algum processo de formação. Obviamente que a gente enxerga o Palmeiras também chegando em escala larga nas finais, em decisões, assim como o São Paulo tem chego, e não só nos últimos anos. São Paulo, historicamente, sempre foi um clube com uma base muito vencedora, né? Talvez a base que mais vença no país, especialmente nos últimos anos. Eu vejo que
existem diferenças sim, isso é natural dos clubes com sua identidade, com a sua forma de pensar, com a sua forma de gerir todo o clube, não só profissional, base, forma de formar, de pensar a formação do atleta, metodologias, processos e tudo mais. Agora, é interessante, né, para fechar esse bloco, porque você vai continuar conosco aqui até o final. Hoje nós temos uma seleção brasileira principal, 95%, formada por jogadores que atuam no exterior. Né? É até uma reclamação, puxa, mas que jogador brasileiro que joga aqui, como é que fica e tal. Então, a pergunta é a seguinte, a base, o trabalho de base, aí eu não estou falando só do São Paulo, estou falando do futebol brasileiro e da própria seleção de uma forma geral, você acha que isso, pelo menos a médio prazo, o resultado desse trabalho pode alterar um pouco esse sistema que hoje na seleção é básico? Quer dizer, 95% do pessoal está jogando lá fora e 5%, quando muito, daqueles que atuam aqui. Você acha que pelo menos a gente pode esperar no médio prazo que essa situação se altere? É uma pergunta difícil de se dar de cravar uma decisão. Agora, a minha opinião é que não mude. A minha opinião é que talvez isso não vá mudar a médio prazo e não sei se longo prazo muda. Por que baseado no que é isso? Meninos da categoria de base que se destacam, é o caso que foi citado agora do menino de São Paulo, que já saiu e nem sequer atuou na equipe profissional. Questão financeira e toda a questão de qualidade de vida, enfim, uma série de situações que o exterior atrai o atleta, e empresário e tudo mais, ele força com que a primeira oportunidade ele tende a morar fora, a querer jogar na Europa, a querer jogar em algum clube diferente. O São Paulo é um clube com uma camisa muito pesada, isso segura muitos jogadores. A gente vê os meninos que eu citei anteriormente, que Luan, Lisier e Hélio, eles amam jogar no São Paulo. Não sei se, obviamente que talvez em algum momento ele vai ter uma oportunidade de jogar no exterior, mas a gente busca cravar isso com os atletas nossos, formados conosco, para que eles escolham atuar mais tempo na equipe profissional do São Paulo. Agora, acredito que talvez seja difícil de mudar essa realidade. Muito bem, nós vamos para o intervalo e a gente volta ao assunto, vai ser Ferroviária, e nós continuamos falando aqui com Pedro Ismânia, que está conosco nos estúdios da TV Cultura Paulista, porque aí a gente vai falar, inclusive, da festa que deve acontecer hoje na Fonte Luminosa, São Paulo e Ferroviária se enfrentando pelo primeiro lugar da chave, às 7 horas da noite, com cobertura total dos campeões da bola. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara.
Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. Muito bem, estamos de volta para o bloco final da nossa janela esportiva de hoje. Agora falando de Ferroviária, Marcos Guilquini, por favor. Falando em Ferroviária, ontem jogo treino na Fonte Luminosa contra o Mirassol, vitória da Ferroviária por 1-0, Zé, gol de Lúcio Flávio a 43 minutos ainda do primeiro tempo. Ferroviária pressionou bastante, o Mirassol pressionou um pouco mais no segundo tempo. Importante, né, nem tanto o resultado, e sim a evolução do time nessa preparação. O time que perdeu do Sertãozinho, venceu o Mirassol e semana que vem enfrenta o Mirassol lá no CT do Mirassol, em Mirassol. Provavelmente o último jogo treino antes da estreia. Ô, Aguinho, a gente comentou isso no balanço geral de ontem da Rádio Cultura AM, sobre o resultado, que foi interessante, né? Não pelo próprio resultado em si, mas a vitória nesse momento que vem atravessando a Ferroviária, a equipe principal, ela foi bem-vinda, né? Sim. Porque quando perdemos do Sertãozinho por 3-1, um resultado que poderia também passar-se de uma forma desapercebida, sem tanta importância, o clima estava muito pesado, né? As contratações demorando muito, a torcida preocupadíssima, olha, não vem ninguém, diretoria não consegue anunciar ninguém, e aí o time leva de 3-1 em casa. De lá para cá, do começo do ano para cá, as coisas melhoraram, a Ferroviária fez investimentos, contratou mais jogadores, o elenco já está praticamente fechado. Se vai dar certo ou não vai dar certo, aí a gente já cansou de falar aqui que é uma outra situação. Nós temos que aguardar o campeonato e é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento. Se vai dar tudo certo, né? Ou se a coisa não é bem por aí. Mas não é essa a questão de discussão aqui. Como vieram jogadores e ontem o time ganhou, a vitória de ontem assumiu uma conotação assim positiva, da mesma forma que a derrota na situação anterior foi terrível para o time, né? Exato. Então ontem 1-0, independente do placar, se foi justo ou não foi justo, o resultado acabou também auxiliando nessa reta final da pré-temporada para o campeonato. Exatamente, Zé. Numa preparação do time visando a estreia no campeonato, nunca o resultado é levado em questão. Você não faz questão do resultado. Mas aquela derrota da Ferroviária para o Sertãozinho, da maneira como aconteceu, mesmo sendo um jogo treino, assustou um pouco o torcedor. Então esse jogo de ontem diante do Mirassol, que é um time de Série A1 do Campeonato Paulista, aliás, o Mirassol estreia contra o São Paulo. Então, essa vitória da Ferroviária, Zé, mesmo que seja um jogo treino, dá uma confiança a mais para o torcedor, dá uma confiança a mais para a diretoria e trabalhar, mesmo que seja em jogo preparação para o campeonato. Com vitória é muito mais fácil. Tá certo. O que você tem mais da equipe principal, Marcos? O time da Ferroviária segue treinando, se preparando aí para os próximos... Aquelas fotos eram do jogo treino? Isso, do fotos do jogo treino de ontem. O Betão fez as fotos, o Thiago nos enviou ontem. Agradecer novamente o pessoal aí da assessoria. As fotos da movimentação ontem realizada lá na Fonte Luminosa. E saindo um pouco de Ferroviária, Zé, até mesmo pelo roteiro aqui, que está na ponta da agulha ali em cima com a Marília. Ontem aquele lance assustador, né, do menino do Corinthians, o Fecim, que numa dividida com o goleiro do Ituano, tá aí a imagem. A perna dele arrebentou, Zé. A canela dele gira no ar, Zé, olha a imagem. E ontem no microfone ambiente do Sport TV dava para ouvir o menino gritando, quer dizer, uma cena triste, os jogadores do Ituano bastante abalados, do Corinthians também, e a ambulância entrou em campo para levar o menino, e hoje já pela manhã ele passou por uma cirurgia na capital e no mínimo 1 ano fora dos gramados. É uma cena realmente muito forte, né? Muito forte. A gente lamenta profundamente isso, né? E é um bom jogador, bom jogador, é uma pena. É uma pena mesmo quando acontece isso. Viu? São coisas do futebol que a gente lamenta muito. Bem, hoje tem um jogão, né? Ferroviária em São Paulo, 19 horas, aqui no estádio da Fonte, espera-se um grande público. O horário do jogo também é muito bom, né? 7 horas da noite, dá para São Paulo jogar 9h30 do domingo. Ah, meu Deus do céu, é uma loucura, né? Mas hoje não, hoje é tudo diferente. Temos a pré-eliminar também, né? 15 para aqueles 5. que gostam de chegar mais cedo ao estádio. A despedida do Holanda e do Serra da cidade também, 15h05 da tarde, Serra e Holanda jogam. 7 horas da noite, São Paulo e Ferroviária e São Paulo jogam
Até mesmo para a logística dos dois clubes, né? Ser melhor, porque o último jogo aí, Ferroviário e São Paulo foram jantar mais de meia-noite, quer dizer, onde já se viu um atleta jantar mais de meia-noite, né? Então, atrapalha até a logística aí dos times aí na preparação para os jogos. Hoje, 7 horas da noite, São Paulo e Ferroviária e São Paulo na frente. Agora, o Vaguinho, a Ferroviária joga pelo empate. Pelo empate, a Ferroviária tem 9 gols marcados, nenhum sofrido, o São Paulo fez 10, tomou 2, então a Ferroviária tem 9 de saldo contra 8 do São Paulo. Então, por esse detalhe, a Ferroviária joga por empate para ficar com a primeira colocação. Agora, Pedro, falando do jogo de hoje, como é que você está vendo? A Copinha, a Araraquara, a organização da Copa aqui e o São Paulo aqui na Copa. O jogo de hoje é um jogo... O torcedor vai ter o prazer de assistir um bom jogo, na minha opinião. Primeiro, agradecer a cidade de Araraquara. Quero aproveitar o momento para agradecer toda a hospitalidade, toda a gentileza e a cordialidade que nós estamos tendo aqui em Araraquara. Todas as áreas, em todos os setores, a gente foi muito bem recebido e agradece por isso. O jogo de hoje vai ser um jogo difícil para o São Paulo, um jogo que a equipe o Ferroviária tem um time muito bom, time qualificado. Nós esperamos que saia com a vitória, obviamente, mas é um jogo aberto. Aconteça o que acontecer, os dois times vão ter mérito em sair com a vitória em primeiro lugar, que hoje, no caso, é da Ferroviária. Por justiça técnica, né, se podemos usar esse termo, em campo realmente as duas melhores equipes da chave disparadamente. Né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, nós que estamos acompanhando bem de perto aqui essa chave, São Paulo e Ferroviária são as duas equipes que merecem classificação e não é por isso que estão classificados antecipadamente. Exatamente. Ô Pedro, nós vimos agora esse lance triste do jogador do Corinthians. Quando acontece isso com o jogador que está começando agora, passa pela cabeça do jogador, acho que a minha carreira vai acabar aqui. O que a comissão técnica, o que vocês da categoria de base trabalham o emocional do atleta? Quando um menino tem esse tipo de lesão, sem dúvida nenhuma, passa tudo isso pela cabeça dele. Acabou minha carreira, acabou, eu não sei o que vai acontecer comigo, será que eu vou voltar... Desde voltar a andar a voltar a jogar futebol, passa pela cabeça do menino. Isso é uma cena triste, imagina ele, eu fico me imaginando ele na ambulância, tendo que perceber que não tem mais como conduzir uma parte do corpo. E a comissão técnica, toda a equipe, eu tenho certeza que o Corinthians tem uma equipe muito boa e muito grande próxima e tem dado essa assistência para eles. E nós do São Paulo temos esse cuidado de resguardar e ter todo esse aspecto psicológico e, enfim, cuidado com o menino. E o Fecinho vai ter um ano de paciência para tratar, para recuperar. E é um grande atleta, mas que 2019 para ele atuar, eu acho que muito provavelmente não vai jogar. Exatamente. Você pode, Marquinhos, você que acompanhou bem de perto, o Lance estava assistindo, inclusive, o jogo, qual foi o tipo de fratura? Foi uma fratura só? Ontem a gente conversou com o Olavo, que é o assessor de imprensa do Corinthians que esteve ano passado aqui. No início a suspeita era tíbia só, né? Mas hoje pela manhã a informação que veio era tíbia e fíbula, que é o que preocupa mais, né, o Pedro? O próprio movimento da perna deixou a gente na dúvida e no movimento da perna estourou tudo, infelizmente, né? Só de ver a imagem já arrepia. Até para olhar a imagem. Dá até para olhar. Difícil. E ontem eu estava assistindo o jogo, Zé, com a transmissão do Odinei, a gente sempre fala com o Odinei também, Odinei Ribeiro. E olha, ele falou, olha, foi até duro para narrar, para a gente segurar o emocional vendo aquilo, porque a gente está no ao vivo, a gente está com o retorno. Todo mundo. O retorno fica passando toda hora para a gente ver. O estádio virou um velório, Zé, o clima, até a torcida do Ituano, tanto que os meninos do Ituano fizeram depois um vídeo. E ficou difícil até para o menino, né? Fiquei com dó do João Lucas, o goleiro do Ituano, porque o que marretaram o goleiro nas redes sociais de assassino, fez que foi para quebrar o menino. Poderia ter evitado? Não sei se poderia ter evitado, mas pela imagem ele não foi na maldade. Ele foi para querer cortar a bola ali, acabou atingindo o jogador. Eu acredito que o menino deveria estar com a perna presa também no chão, o pé preso. Isso é uma bola dividida, os dois foram brigando pela bola. O goleiro não foi por cima, não pegou em joelho na maldade. Foi uma dividida, infelizmente, um acidente que acabou travando ali a perna, não dá para... Eu confesso que eu não vi o lance inteiro, que é difícil, ainda mais você tá no meio, né? É difícil. Não gosto de ficar digerindo esse tipo de lance, mas o pouco que eu vi foi que o goleiro foi para dividida e não teve maldade no lance. Não.
Ninguém vai para quebrar. Acho muito difícil um atleta de base, especialmente no sub-20, fazer esse tipo de jogada na maldade. Ah, não. E o menino já passou por cirurgia hoje pela manhã no Hospital São Luís, lá pelo Dr. Ivan Grava, né, que é o filho do Joaquim Grava, e hoje é médico do Corinthians, e agora é a recuperação, Zé. A primeira paciência, né, e a recuperação. Principalmente ontem o Olavo, a gente conversava com o Olavo, e ele falou, primeiro que o Corinthians vai trabalhar não só a recuperação dele, como o psicológico dele, porque fundamental, né? ele, dentro da ambulância, do Novelli Júnior ontem até o hospital, ele gritava mais de tristeza do que tanto da dor. Nós de São Paulo nos solidarizamos com ele e desejamos uma melhora e uma recuperação o mais rápido possível. Independente do que possa acontecer hoje no jogo contra a Ferroviária, o São Paulo pretende, como cabeça de chave que é, ficar em Araraquara. Se nós pudermos decidir o que fazer, nós pretendemos ficar em Araraquara, né? Até por isso nós buscamos a classificação em primeiro, para poder ficar aqui na cidade. Temos gostado da cidade, como eu falei anteriormente, e, enfim, a nossa tendência, a nossa vontade é permanecer na cidade. Perfeito. O regulamento estabelece o quê? O primeiro colocado na chave permanece em Araraquara e pode ser que lá da outra chave passe o Rio, que hoje tem um confronto Velo Clube Náutico. Pode ser que o Náutico vença e o Velo Clube fique fora e o Rio Claro vença o Marília do Maranhão e passe em primeiro. Aí é um acordo entre as duas cidades. Se o Rio Claro permanece no campo do Velo, se o Rio Claro vem para Araraquara, se passa o Náutico, se passa o Velo, se passar o Velo em primeiro, o Velo fica. O Velo não vai abrir mão de jogar em casa naquele caldeirãozinho dele. Mas é torcer aqui para definição primeiro, para a gente saber quem sabe fique Ferroviária e São Paulo aqui na chave. Seria muito bom. Pedro, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho que o São Paulo realiza, né? Esse trabalho é realmente excepcional. Muito bom ter o São Paulo aqui na Copa, né? E esse trabalho da cidade, da prefeitura, da torcida, da Ferroviária, para receber muito bem as delegações visitantes, com um estádio que é um dos mais bonitos do Brasil, do interior do Brasil. Então, boa sorte para o São Paulo, que não ganhe da Ferroviária, mas foi muito bom ter você aqui conosco, aqui na TV Cultura Paulista. Eu que agradeço o convite, parabenizo vocês por abrir espaço para falar de categorias de base. Quanto mais nós conversarmos e debatermos categoria de base em todos os âmbitos, todas as mídias sociais, engrandece o trabalho e força com que quem trabalha melhore mais ainda aquilo que está fazendo. Agradeço mais uma vez vocês pelo convite, a cidade de Araraquara. O São Paulo está muito bem hospedado aqui. Tá certo. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. E vamos voltar amanhã ao vivo aqui na TV Cultura Paulista às 11 horas da manhã. Um grande abraço, tchau e até amanhã. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.